Boa tarde, sou a Jussara, aluna do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. Hoje estou aqui para fazer uma pequena entrevista para um aluno. Ele vai falar sobre a sua perspectiva, a sua expectativa sobre o que é ser um professor numa sala de aula e também qual é a definição perfeita para um professor. Se é que existe uma definição perfeita para um professor. Boa tarde. Boa tarde, chamo-me Diego, tenho 18 anos, moro em Patim, na Ilha do Fogo e estudo 12º ano na área de Humanística. Sou na Escola Secundária Dr. Teixeira de Souza. Bom, eu sendo um aluno do 12º ano, espero que um professor vá além de simplesmente dar a matéria. Ele deve saber motivar a turma, tornar o conteúdo acessível e perceber quando os seus alunos estão com dificuldades. Um bom professor adapta-se aos métodos do perfil da turma e está sempre aberto ao diálogo. Bom, pegando na sua resposta, um professor tem que saber posicionar-se dentro da sala de aula. É muito importante, sim, a forma como o professor se posiciona na sala de aula. E isso faz muita diferença. Um professor que fica apenas na frente a falar cria distância, mas quando ele circula, observa os alunos, interage e se aproxima, torna o ambiente mais participativo e menos formal. Isso mostra abertura e interesse real em acompanhar o processo de aprendizagem de cada um dos alunos. Pegando numa parte em que disseste que um professor, ao se levantar, interagir com a turma, falar com os colegas, isso causa uma boa impressão. Mas imagine só, não é uma crítica, mas imagine. Um professor que entra numa sala de aula, a primeira coisa que ele faz é pegar o telemóvel na mão e começar a dar uma aula, porque hoje em dia acontece muito. Eu acho que o professor não tem a capacidade de se posicionar numa sala de aula, porque um professor que sabe se posicionar não vá a uma sala de aula e fica o tempo inteiro no celular. O aluno faz uma pergunta, o professor vai lá, registra, vai, volta com o celular, responde a pergunta. Mas um professor que tem a capacidade de se posicionar numa sala de aula e esse professor faz uma aula, um plano de aula antes de ir para a sala de aula. Bom, a segunda pergunta é uma pergunta que hoje em dia alguns alunos fazem para alguns professores. Eu, sendo uma aluna, faço essa pergunta muitas vezes para a minha própria cabeça, que é: será que existe uma definição perfeita para um professor? Ou seja, existe um professor perfeito para os alunos? Eu acredito que não existe um professor que seja perfeito para os alunos. Mas aquilo que seria uma definição perfeita do que é ser um professor para mim seria a pessoa que ensina com paixão, que se dedica no que faz e que se preocupa com o desenvolvimento de seus alunos. Pois é, porque um professor que se ensina com paixão é um professor que hoje em dia podemos dizer que é um professor que se dedicou muito aos seus estudos, um professor que sabe transmitir o seu conhecimento, porque hoje temos muitos professores que são bons professores, mas não sabem transmitir o conhecimento. Bom, estou aqui com uma aluna. Hoje vou fazer algumas perguntinhas, mas ela vai falar em crioulo porque ainda ela é pequena, está no início da sua trajetória. Samara, pode dizer o seu nome, o ano que estuda, se é primeira, segunda, esteja à vontade. Meu nome é Samara Rodrigues Correia. Podes ver para cá.
Eu brinco. Minha professora é Vanilda. Eu estudo no primeiro ano. Samara, és uma boa aluna? Sou. Já foste para o quadro de honra? Sim. Ok. Obrigada pela sua entrevista. Espero que continues essa boa aluna que és. Agora vamos ficar um pouco com a reflexão de Paulo Freire. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor não morre jamais. Essa afirmação é realmente profunda e reflete a importância do papel do professor na nossa sociedade hoje em dia. Como já tinha dito antes, ensinar é mais do que transmitir conhecimento. É inspirar, é moldar perspectivas e deixar uma marca duradoura na vida dos alunos. Quando um professor compartilha sua sabedoria e paixão, ele não apenas ensina habilidades ou informações, mas também instiga curiosidade, pensamento crítico e valores que podem perder por gerações. Porque ser um professor na atualidade com essa tecnologia avançada é muito difícil. Porque um professor tem que saber ser um professor. Porque ser um professor não é apenas ser um mentor do conhecimento. Ele tem que saber conviver com os alunos, tem que saber respeitar os alunos e muito mais. Ele tem que saber ser um psicólogo, tem que saber ser um professor, tem que saber ser uma mãe e um pai para os alunos. Porque hoje temos muitos alunos que vão para a sala de aula e precisam de ajuda. Porque um professor que entra apenas na sala de aula, dá a sua matéria e vai embora, não é um professor que se preocupa com os alunos, mas sim um professor que se preocupa com o seu salário. E ser um professor hoje é saber ter um reconhecimento pelos alunos, porque ser professor é muito mais do que exercer a sua profissão, é muito mais do que aplicar e corrigir prova. Ser professor exige tempo, esforço e dedicação. Ser professor é ser mais do que um mentor do conhecimento hoje em dia. O vídeo a seguir vai mostrar a educação de um aluno, desde a casa até a transformação que isso pode causar na escola. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu zoava o meu irmão porque ele gostava de ginástica olímpica e a minha irmã porque ela fazia futebol. E eu virei travesti bissexual depois, né? Eu saio de casa, tenho que segurar no ônibus assim, eu tenho que andar assim, eu tenho que falar assim, eu tenho que escrever assim. É um teatro, todos fazemos, todos. Eu estou sendo perpassada pelas relações de gênero muito antes de nascer. São essas relações que vão me dizendo quais são os símbolos masculinos e femininos, quais são as normas. Eu não tenho nenhuma lembrança boa do meu período escolar, né? Eu sofri diversas discriminações, tanto verbais, psicológicas, físicas. O número de bullying é alarmante. A maioria dos bullying que tem na escola é referente a alguma coisa da sexualidade da pessoa, sabe? As pessoas trans são as pessoas que menos frequentam a escola. Elas quase não cursam o ensino médio, elas saem muito antes disso. Então é óbvio que essa população não sai da escola, essa população é expulsa da escola. Eu comecei minha transição no final de 2011, começo de 2012. Em 2014 eu comecei a contar com os professores, depois em março eu contei para a coordenação, daí em junho me demitiram, sem justa causa. Numa sociedade homofóbica como a nossa, onde o professor vai aprender a desconstruir o próprio preconceito e a discriminação.
escola é o espaço da sociabilidade, é o espaço da diferença, é o espaço da troca, da pluralidade, e as crianças precisam encontrar isso lá. A minha escola ideal é uma escola que cria espaços seguros de experimentação para essas crianças se descobrirem. Tiveram projetos como o Kit Anti-Homofobia para se falar sobre inclusão social e diversidade nas escolas. Sem isso, você cria uma base totalmente alienada. Se eu coloco alguma coisa na estrutura da escola, não me garante que vai ter, né? Como foi os estudos afro, né? A história afro-brasileira e africana, que por lei tinha que ter nas escolas, mas não teve. Aqueles que sempre estiveram no poder, sempre tiveram autoridade, não querem ter a sua autoridade questionada. Você tem que educar para a diversidade e você não pode ceder às pressões de grupos. A gente não pode entrar nesse pânico moral que foi criado com a chamada ideologia de gênero, né? As questões de gênero precisam ser debatidas desde cedo e conversadas desde cedo com a criança. O perigo, vamos tirar gênero de tudo. Como se, ao tirar o gênero da letra da lei, eu tirasse o gênero da escola. É impossível. Por quê? Porque não se tira o gênero da vida. Não é que isso seja o dever dos professores, mas se os professores ajudassem os pais com a educação dos alunos, seria muito bom, porque os alunos veem o professor como um espelho, como algo que podem se refletir e seguir o exemplo do professor. A educação é uma das coisas mais importantes que hoje existem na nossa vida. Porque a forma como fomos educados em casa reflete a forma como somos vistos pela sociedade. Porque a sociedade hoje impõe várias regras e cuja a nós saber seguir essas regras. Olá, alunos!